Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo nós continuamos a construção de um programa com interface gráfica, que iniciamos no vídeo anterior. Nós faremos mais vídeos ainda nesse tema até que o programa esteja completo. Desde já, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca nenhuma das nossas postagens. Nós temos novamente um vídeo um pouquinho mais longo, com o uso de vários slides, mas vale a pena você ficar conosco. Eu sou o professor André de Angeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. No vídeo de hoje, nós partiremos da construção que fizemos no vídeo anterior, refatoraremos alguns métodos, melhoraremos algumas coisas e incluiremos novos recursos. Em particular, nós incluiremos um menu na nossa janela. Então, você olha aí no primeiro slide e você vai perceber a janela que nós construímos no vídeo anterior e a que nós construiremos agora. Partimos da primeira e chegaremos na segunda. Você percebe que agora já temos um menu ali. Neste vídeo eu procurei manter o código antigo e o código novo para você perceber as diferenças. E procurei também assinalar bem quais são essas diferenças. Então toda vez que você encontrar uma pequena estrelinha perto de um código, você sabe que houve uma mudança da versão anterior para a versão que estamos construindo agora. Ou mudou o nome, ou apareceu uma instrução nova, ou sumiu uma instrução, apareceu um método, desapareceu um método, alguma mudança houve. E eu vou deixar o mais explícito possível durante todo o vídeo quais foram essas mudanças. Então vamos ao código. Começamos aí com a classe que parte a nossa interface. Então é a classe que tem a função main, a classe demonstração GUI 1, que nós vimos no vídeo anterior. Mantive o nome, eu fiz uma pequena refatoração nesse código, simplifiquei alguma coisa, melhorei alguma coisa. Então você olha os dois códigos e vê o seguinte, acompanhando pela versão nova, temos na função main, janela principal, programa new janela principal. E ali tem a estrelinha, por quê? Porque agora eu não estou mais usando aquele getClass, getName, para passar o título. Simplesmente o construtor não recebe mais parâmetros. Ficou mais simples. E nós vamos ver que isso não fez falta nenhuma. Aliás, me deu um controle melhor sobre o aplicativo. E depois, programa inicia. Você vê outra estrelinha ali, porque eu substituí o setVisible por inicia. setVisible é um método da JFrame que faz a janela se tornar visível ou não, conforme o flag que você passa. Quando eu uso o método inicia, eu faço alguma coisa que eu queira antes, eu tenho mais controle do que simplesmente o setVisible. Então você vai encontrar na literatura a versão anterior muitas vezes, mas eu prefiro esta versão nova, em que você encapsula o setVisible e, portanto, pode fazer mais processamento, tem um controle melhor. E você vai ver também que o método que imprime a mensagem mudou de nome. Ele antes se chamava mensagem de erro e agora chama-se imprime mensagem de erro e termina. Ou seja, o nome diz agora um pouco melhor o que ele faz, porque ele tinha dois serviços, ele imprimia a mensagem e terminava. Só que no nome anterior isso não era claro. Aqui fica claro, imprima uma mensagem de erro e termina o programa. Seguindo no slide, nós vemos aí que o método mensagem de erro foi eliminado. E no lugar dele eu criei o método imprime mensagem de erro e termina. Você vê que há uma diferença, eu simplifiquei um pouquinho o método, eu removi o print stack trace, porque afinal das contas não nos interessa agora a impressão da pilha, no caso de uma ocorrência qualquer aí. Então ficou um método com um nome melhor, um método mais curto, mais compacto certamente aí,
e que nos atende muito bem. Então essa foi a refatoração do código da classe que parte a interface gráfica. Temos aqui a classe constantes globais, uma classe nova. Essa classe vai reunir aquelas informações que têm interesse global. Qualquer ponto do programa pode usar. É uma série de strings, por exemplo, o nome do autor, nome do programa, versão e tudo mais. Certamente elas são static, porque não queremos que haja mais do que uma instância delas, mas usando as ideias que você encontra também no livro Código Limpo ou Clean Code, nós vamos dar acesso público a estes atributos. Em geral, eu não dou acesso público a atributos. Mas aqui eu posso fazer isso com segurança, porque eles são static e final. Esses valores não podem ser alterados por ninguém no programa. Então é perfeitamente seguro. Não é necessário eu ter um get para esses valores, porque não vai fazer nenhum processamento, e menos ainda ter um set para esses valores, porque afinal das contas eles são imutáveis, são constantes. Nesta classe eu coloquei 3 métodos estáticos que são interessantes. Vamos a eles. Get texto sobre. É sempre interessante quando você faz uma tela de ajuda, uma tela de help, você tem os créditos do programa também. Então no menu de help em geral, você tem aquele itemzinho sobre o programa. Então, aqui eu tenho um método que, usando as informações globais, já me dá uma string separada por linhas com essas informações. No slide seguinte, você vê o texto de ajuda. Aqui eu coloquei um texto bem simplesinho, apenas com um aviso para ninguém usar esse programa em situações de risco de vida, etc, etc. Mas enfim, esse aqui é o nosso help para esse programa. Também o texto fica pronto nesse método. O último dos métodos, bem pequenininho, é o getNomeVersão. Porque é uma coisa que a gente usa muito. Colocar o nome do programa, versão. Nome do programa, versão. Se a gente começa a fazer isso em todo ponto do programa, a gente começa a usar diferentes separadores. Nome do programa, espaço, versão. 2 espaços, versão. Tracinho, versão. Barra, versão. Quer dizer, fica um negócio inconsistente. Como é uma coisa que se usa muito no programa, então eu tenho aqui já o método pronto, getNomeVersão. Sempre vai estar da mesma forma. Fica um código mais limpo, padronizado. Agora nós voltamos para a classe janela principal. Você vê aí à sua esquerda o código do exemplo do vídeo anterior e o código que nós estamos construindo agora. Uma vez mais, nós temos a lista de imports. É uma série de imports. Os que estão em laranja são novos em relação ao exemplo anterior. De novo, não se preocupe, o seu IDE deve cuidar disso. Então, está aqui para você saber se quiser, mas você não vai digitar isso, você não vai se preocupar com isso. É serviço do seu IDE, ele está aí para esse tipo de coisa. Portanto, seguimos em frente e abrimos a definição da classe janela principal. Olhando para o lado direito da tela, a versão nova, janela principal extends JFrame, já fazia, implements Action Listener. Um Action Listener é um objeto que pode responder a eventos. E por que nós precisamos responder eventos? Porque quando eu clicar no menu, isto é um evento. Então eu quero que meu objeto responda a esse evento fazendo alguma coisa. Quando eu seleciono algo do menu, eu quero uma ação qualquer aí do meu programa. Então eu preciso de um Action Listener. Não precisa ser esta classe, mas pode ser. Então nós criamos uma janela principal que é um JFrame e também implementa o comportamento de um Action Listener, de um ouvinte de ação. Você vê aí que nós aumentamos o número de componentes. Antes nós tínhamos apenas o JPanel e JLabel para fazer a barrinha de status. E agora nós temos os menus. Nós temos um JMenuBar, que é um componente não visível onde estarão os menus. É a sua barrinha de menu, usualmente no topo da tela. O menu arquivo, o menu de ajuda, teremos 2 menus.
e os itens de menu. Nós vemos nesse código 3 dos componentes de menu do Java. A JMenuBar, que é invisível, mas é a alocação dos menus. O JMenu, que é aquele menu principal. JMenuItem, ou JMenuItem, que são os itens de cada menu. Você vai perceber aí que o título, aquela string título, sumiu daí. De fato, nós não precisamos mais dessa string, então ela não aparece mais, não é mais parâmetro do construtor, inclusive. Nós vemos aqui, no código à direita, que em vez de chamar o construtor da JFrame super com título, como nós fizemos anteriormente, super constantes globais get nome versão. Então eu vou ter na barra superior, na barra de título da minha janela, o nome do programa e a versão. Muito mais interessante, muito mais sob o nosso controle do que na versão antiga. E nós temos 4 chamadas de método. O método configura janela, cria e adiciona menu, adiciona ouvinte de menu e inicializa e adiciona componentes. Esse último método é uma junção dos métodos inicializa componente e adiciona componente da versão anterior. Fiz uma refatoração juntando estas opções. Porque quando eu coloquei mais componentes, ficava muito estranho essa separação, ficava muito esquisito. Você realmente não tinha muita certeza do que é que estava sendo criado e adicionado. Então, ficou um código mais bem explicado. O método configura janela permanece exatamente como era. Ele está inalterado, então não precisamos passar por ele. Mas você tem o código aí, lembrando que nós fazemos uma janela proporcional ao desktop do seu usuário. Agora nós temos o código novo da inicializa e adiciona componentes, que juntou os 2 métodos que você vê à esquerda. E certamente ficou um código mais interessante, mais limpo, porque ele cria o JPanel, o JLabel, faz as inclusões do label no panel e faz do panel na janela. Então, ele resolve tudo num corpo só, num corpo mais simples. Esta refatoração foi interessante e vai permanecer no código novo. Seguindo, nós criamos alguns métodos novos. Então, você vê aí 7 mensagens de status, 7 message status. Porque eu não quero fazer uma transitividade, ficar usando os componentezinhos básicos, lembrar que tem um JLabel dentro de um JPanel, esse tipo de coisa. Então, simplesmente eu criei um método da classe janela principal, que é o setMessageStatus, que quando eu chamá-lo, quando eu invocar esse método, eu já atualizo o texto da barra de status, sem precisar saber que componentes estão lá dentro da janela. Essa é uma boa prática de programação. E também temos aí o método inicia, que coloca um valor inicial justamente na barra de status, que é a universidade. Então agora eu tenho um título na janela, que é o nome e versão do programa, e o nome da Unicamp embaixo. Na versão anterior, as 2 coisas eram iguais. Não era muito útil, né? 2 vezes o mesmo texto, no mesmo programa, na mesma janela. Agora eu posso diferenciar. Então, um título e um texto de status. E aí sim, setVisibleTrue, agora embaixo do controle da inicia, ficou melhor. É uma preferência minha. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu tenho o construtor da janela principal e eu tenho o método de partida, que é o nosso método inicia, que me dá um controle adicional justamente na hora de tornar essa janela visível. E depois que ele faz o que me interessa, é que eu faço a janela ficar visível para o usuário. Seguindo, um método completamente novo, o adiciona menu. Nesse método, eu vou criar os menus e adicionar.
Acompanhe para entender a lógica. Nós criamos um menu arquivo. Vai ser o nosso primeiro menu, o mais à esquerda na sua tela. O texto que vai aparecer é arquivo e, já sublinhado, se você colocar Alt A, você abre o menu arquivo. Então, eu uso o mnemônico A maiúsculo ou A minúsculo, que não vai ser muito diferente. Vamos seguir o código. Menu arquivo é o menu que vai ficar mais à esquerda da sua tela. É a primeira opção de menu na barra horizontal. Vai ter o texto arquivo e o mnemônico A. Ou seja, se você digitar Alt A, abre a cortininha do menu de arquivo. Menu item vermelho. É um JMenu item com o rótulo vermelho, mnemônico V, e eu pego esse item e adiciono no menu arquivo. Então, quando o menu arquivo abrir, vai aparecer inicialmente a opção vermelho. Vou fazer isso para o JMenu item verde, JMenu item azul. Eu crio, dou para ele um mnemônico, uma boa prática de programação, e adiciono ao menu. Depois eu quero fazer uma separaçãozinha. Então, menu arquivo add separator. Isso vai me dar uma linha separando o primeiro grupo de opções da última. A última é um JMenu item saída. Mnemônico S. Adiciono o menu item ao menu de arquivo. Lembre-se que, por padrão, o último item do primeiro menu à esquerda é sempre sair do programa. O que nós fizemos aqui. Então, o nosso menu arquivo, primeiro menu à esquerda, tem as opções vermelho, verde, azul e um separador e o saída. Vamos criar um menu ajuda com dois subitens. Então, menu ajuda, new JMenu, rótulo ajuda, mnemônico J, estava faltando letra aqui, né? JMenu item ajuda. Então, o menu ajuda tem uma opção ajuda. Eu troquei ali para não ficar igual o J, eu coloquei o U. JMenu item sobre, também a letrinha O aí. Adiciono cada um desses itens no menu ajuda. E aí que eu tenho é o seguinte, dois menus criados, cada menu com os seus subitens. E agora eu preciso colocar tudo isso na barra de menu, na ordem que eu quero. Então eu crio um novo JMenu bar, só precisa de um para a janela. Adiciono o menu arquivo e adiciono o menu ajuda. A ordem de adição é a ordem que eles vão aparecer na sua barra de menus. E aí eu coloco um set JMenu bar no TIS, ou seja, na janela principal eu faço a configuração da barra de menu. Não é o add, como nos casos anteriores. É um set JMenu bar com a barra de menu completamente montada. Com isso você tem o menu no seu código prontinho. Eu criei dois métodos que poderiam ser feitos de uma forma até mais simples. Para cada um dos JMenu item, eu poderia ter colocado um ouvinte. Todos os itens têm o mesmo ouvinte, que é a própria janela principal, porque ela implementa um Action Listener, como nós vimos no começo. Só que se eu fizesse isso, e é usual fazer, e eu quisesse mudar o ouvinte, eu teria muito trabalho. E mais ainda, eu tenho que fazer esse código toda vez repetido. Então aqui eu fiz um código mais geral, funciona sempre. Você vê aí, adiciona ouvinte de menus, que recebe um Action Listener ouvinte. Então, este meu código vai resolver tudo isso. Ele vai, para cada JMenu item, colocar o ouvinte, ou seja, dizer que aquele item de menu, quando for selecionado, vai ser atendido pela própria janela principal. Muito bom. Então, vamos ver como isso funciona. E aqui você tem uma série de dicas, informações sobre como é que se comporta, como é que é estruturada a sua interface gráfica.
Então eu faço um for de interação aí para todos os componentes da janela. Uma janela gráfica é uma coleção de componentes que vão sendo colocados ali e configurados em ordem, tamanho, posição, etc., para montar a sua interface gráfica. Então, dentro de um JFrame, normalmente eu jogo vários componentes. Então, eu faço esse for, componente menu principal vai passar por todos os componentes da barra de menu. Faz todo sentido. Eu não quero os componentes da janela, eu quero de um componente específico, que é a JMenu bar, aquele componente invisível que organiza os seus menus. Então, eu vou passar por todos os componentes que eu coloquei dentro da JMenu bar. Eu vou passar por todos os componentes que eu coloquei dentro da JMenu bar. Para isso, eu uso o método getComponents. Testo se o componente que eu estou examinando é, de fato, da classe JMenu. Se ele não for, não me interessa. Não sei por que ele está lá, mas provavelmente haverá outros componentes dentro da sua interface que nesse momento não te interessa. Então, eu primeiro verifico se ele é da classe JMenu. Se ele for, eu chamo o método adiciona ouvinte item de menu. Passo para ele o ouvinte e passo para ele com um cast para JMenu o que está em menu principal. Então, esse cast é interessante porque faz com que o método de baixo receba já com certeza um JMenu. Ele não precisa mais testar nada, eu já fiz esse teste. Antes podia ser qualquer component. Agora certamente é um JMenu ou um derivado de JMenu. O segundo método poderia estar dentro do for, mas ia ficar muito poluído. Então eu fiz um segundo método para ficar curtinho, fácil de ver. Passa por todos os componentes desse JMenu que ele recebeu. Então você tem que só tomar cuidado que aí muda um pouquinho o nome. Componente alvo passa por menu principal, get menu components, ou seja, em vez de get components é get menu components, todos os componentes do menu. E se o alvo é uma instance of, ou seja, uma instância de JMenuItem, adiciona o ouvinte. Eu preciso do cast ali dentro porque o Java não adivinha a minha comparação. Então, eu só posso colocar corretamente ali se eu transferir isso com cast para alvo é um JMenuItem. E ele é, porque eu acabei de testar se era. Então, eu faço o cast e adiciono o ouvinte. Com isso, você não precisa mais pensar em como fazer essa atribuição de ouvintes. Usando esses dois métodos, qualquer programa de interface gráfica que você fizer vai atribuir o ouvinte a todos os itens do menu e dos submenus e tudo mais. Usando esses dois métodos, você faz a atribuição de ouvinte aos subitens dos menus principais em qualquer programa com interface gráfica. Se você quiser um outro ouvinte, é só passar como parâmetro do primeiro dos métodos aquele ouvinte que interessar. Se você mudar de opinião, passa outro ouvinte sem problema nenhum. Então aqui você ganhou de graça aí uma série de métodos bastante interessantes de trabalho. Já vale um joinha e já vale uma inscrição no canal. Mas vamos em seguida. Tenho aqui um método chamado ActionPerformed. Este é o método que responde aos eventos. Então, quando eu disse que a minha classe janela principal implementava ActionListener, na verdade eu estava dizendo que a minha classe janela principal tem um método public void ActionPerformed que recebe ActionEvent. Você vê ali na anotação que ele é um método que sobrescreve o método de classe ancestral. Então, o que acontece? Toda vez que alguma ação acontecer nos itens de menu, vai ser chamado ouvinte. Mas como vai ser chamado ouvinte? Pela execução desse método. Então, esse nome você não pode mudar.
Toda vez que um item de menu for clicado, vai ser rodado do ouvinte, no caso é a própria janela principal, o método ActionPerformed. Bom, e o que nós fazemos nesse caso? Nós chamamos o JOptionPane ShowMessageDialog. Eu estou olhando aqui no slide porque o corretor ortográfico fez o favor de colocar o O, na segunda letra, minúsculo. Mas não, é JOptionPane. O O é maiúsculo, tá? Agora que eu vi o probleminha. JOptionPane ShowMessageDialog. E eu vou apresentar, então, uma janelinha de diálogo vinculada à própria janela, ela é modal, vinculada à minha própria janela, então é uma janela de diálogo filha, por isso o TIS, que tem como mensagem o getActionCommand do evento. O que é isso? É basicamente o rótulo do menu. Tem o título Ação Selecionada e um íconezinho de informação. Então, basicamente, o que faz o nosso programa? Ele cria os menus. Quando eu clico num dos menus, ele traz para mim o rótulo daquele menu. Nas telas seguintes, como isso funciona? Então, nas 3 telas mais à esquerda, a janela principal ao fundo, a janela com o menu aberto, o menu arquivo, a janela com o menu ajuda aberto. Nas 2 janelinhas à direita, você vê a janela principal ao fundo e as janelas de diálogo superpostas. Como ficou um pouco difícil de ler, você vê agora nesse próximo slide o menu arquivo com os 3 itens, o separador e mais o item de saída. E você vê em seguida o resultado de selecionar uma das opções do menu arquivo. Eu tenho aqui a janela de diálogo com a opção verde. Então esse é o nosso programa. Você aprendeu hoje como melhorar o código que nós tínhamos, refatoramos, como usar uma classe de dados globais, que nós vimos num vídeo anterior, mas aqui nós estamos usando na prática. Você viu como estruturar um menu. Você ganhou de brinde 2 métodos que vão resolver o problema de ouvintes para todos os seus menus. E você tem uma interface gráfica que responde. Então você aprendeu como é o mecanismo de resposta da interface gráfica. Ela implementa um certo tipo de ouvinte. Cada tipo de ouvinte tem um método ou um conjunto de métodos específicos. Aqui eu preciso de um ouvinte de ação. Ouvinte de ação é para itens de menu, clique de botão, esse tipo de coisa. Então, um Action Listener. E o Action Listener pede o método ActionPerformed. Cada vez que eu clicar, ActionPerformed recebe qual foi a fonte do evento e eu peguei dessa fonte do evento o rótulo. Nossas fontes de evento eram só itens de menu, eu peguei os rótulos dos itens de menu e apresentei. E você também aprendeu a usar uma janela de diálogo simples já presente aí no Java. Continue conosco, nós vamos aperfeiçoar esse programa nos próximos vídeos. Você vai aprender muito bem como fazer essa interface gráfica. Você está no Café Forte Academic Channel. Programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Angeles, espero você no próximo vídeo.